enfatizar novamente um ponto que eu falei na última palestra. So I want to emphasize a point that we spoke about in the last study. E se você está assistindo esse vídeo, é melhor você voltar e ver o vídeo anterior. So if you are watching this video, it's good that you go back and watch the previous one. Se você está indo direto nesse daqui. If you're going directly to this one. A gente está falando sobre a relação de igreja e Estado. We're speaking about the relationship between state and church. E a gente estava dizendo como que é correto o Estado liberar o casamento homossexual. And we were saying that it's okay for the state to support gay marriages. Porque não é papel do Estado controlar a mente. Because it's not the job of the state to control minds. Dizer o que ele acha que é correto. And No to sentido religioso. To say what they think it's right or not in the religious perspective. E eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que é para ter casamento gay dentro da igreja. So I want to leave this quite clear that I'm not saying that we need to have gay marriages within our church. Você como indivíduo, You as an individual, a Bíblia diz the Bible says que as pessoas do mesmo sexo não deveriam ter relações. two people of the same gender not supposed to have a relationship. Mas isso é a igreja. But this is the church. Estou falando do Estado. But now I'm speaking about the state. Você não pode botar roupas de mulheres no homem. You cannot put women's clothing on men. Você não pode botar as ideias da igreja no Estado. You cannot put the church's ideas in the state. É isso que a gente fez a ilustração, que é uma abominação. So this is what we're illustrating as being an Você abomination. colocar a sua ideologia dentro do Estado. It's you putting your own ideas into the state. Lembre que A.T. Jones falou que ele seria contra uma lei sabática Remember, A.T. Jones says that he would go against any sabbatic law, do sábado. the Sabbath law, Saturday. Saturday. Mesmo que ele guarde o sábado. Even though he keeps the Ele Sabbath. reconhece essa diferença. And he recognizes this E o difference. que eu quero que vocês entendam é o seguinte. So what I want you to understand is the following. Esses homossexuais que estão fazendo aí a passeata gay, These gay people which are doing all these protests, esses ateus, essas pessoas que não acreditam no Deus que nós cremos, these atheist people which don't believe in the same God as we do, às vezes a gente tem em mente que, olha, que coisa satânica. sometimes we have in mind, oh, this is such a satanic thing. E sem dúvida aquilo é pecado contra Deus. And obviously this is a sin against God. Mas o que eu quero que vocês vejam é que Satanás está trabalhando por meio de outros agentes. But what I want you to see is that Satan works through other agents. Ele está agindo através dessas igrejas protestantes que querem enfiar a religião dentro do Estado. He's working through these Protestant churches that want to put religion inside the state. Porque eles conhecem a Deus. Because they know God. E eles estão querendo misturar a igreja com o Estado. And now they want to mix up the state with the O church. que Deus não quer. And this is something God does not want. A gente tem que entender que a gente não simplesmente suporta os homossexuais. So we need to understand that not only we tolerate A homosexuals, gente tolera os homossexuais. we tolerate A gente homosexuals. entender que a gente respeita eles. We need to understand that we respect them, Que a gente ama eles. that we love them, Que a gente tem que ser representantes de Cristo, that we need to be representatives of que Christ, está vendo numa humanidade caída algo de grande valor. who is looking at this fallen humanity and seeing something of great value. Em 1989 aqui, quantos de vocês eram justos? And in 1989, how many of you were righteous? Deus simplesmente overlook isso? Como é que é? Ele olhou por alto por isso e viu em você grande valor. So God actually overlooked you and he sees great value in you. Ele viu que você poderia se transformar. He sees that you can transform yourself. Agora você tem o seu pecado. But now you have your sin. Por que quando se fala do homossexual você não quer agir da mesma forma? But now when we speak about homosexual, now you don't want to behave in the same A way. gente tem que entender que, independente do pecado que eles estão fazendo, We need to understand that independently of the sin that they are committing, a gente tem que olhar neles como uma pérola. we need to look at them as a A pearl. gente tem que ser representante de Cristo. We need to be a representative of Christ. Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo passar? Can you understand what I'm trying to explain? Pega o microfone. 6 meses atrás ou 6 meses atrás, nós temos que ir até 89. Estamos em abominação.
So we go back at least 3 to 6 months back. We don't need to go all the way back to 1989. Exato. Há um tempo atrás a gente já estava com uma ideia totalmente invertida das coisas. So a while back we had this wrong concept about things. Então, assim, a gente precisa começar a olhar diferente para essa classe de pessoas. So we need to start looking differently to this class of people. Em vez de tentar simplesmente atacar-os. Instead of simply trying to attack these people. Jesus andava no meio de quem? Jesus would walk in between who? As prostitutas, The os prostitutes, publicanos. the publicans. É thieves. nessas pessoas que eles viram um grande preço. And Nessas pessoas que Jesus viu um grande preço. it's in these people that Jesus sees great value. Na igreja mesmo ele só viu hipocrisia. In the church itself, you would only see hypocrisy. E a gente tem que começar a olhar com a mesma perspectiva. So we need to see things in the same perspective. Vou dar um outro exemplo. I'm going to give you another example. Você trabalha numa confeitaria If you work at a coffee shop e você faz bolos para casamentos. and you do wedding cakes, E aí chega um casal homossexual e pede para você fazer um bolo para eles. and now this homosexual couple comes to you and they ask you to make a cake for them, Você faria ou não faria? would you do this cake or not? Yes? Talvez a maioria das pessoas talvez a maioria dos cristãos responderiam não, Probably a lot of Christians or majority of Christians would say no, porque não está atacando a minha fé. because now it's attacking your own faith. Mas você faria um bolo para um casal heterossexual But you would do a cake for a heterosexual couple que são rudes, which are rude, que são talvez ladrões, which are thieves, que são pessoas que xingam. and are people which swear. Yeah. Talvez você faria um bolo para um casal de homossexuais que vão casar na igreja do anticristo da profecia bíblica. Maybe you would make a cake for this homosexual couple, which Não, is para o for casal heterossexual. the heterosexual couple, but they're going to marry at this church, which is speaks about in the Bible being the Antichrist or Bible prophecy. Então, você estaria ok de fazer um bolo para um casal de um tipo de pecado? So you would be okay to make this cake for one type of couple. Para um mentiroso, você faria um bolo. Se fosse heterossexual. Né? Para um mentiroso, você faria um bolo. So for a liar, you would bake this cake. Para alguém que desrespeita os pais, você faria um bolo. For someone that disrespects their parents, you would bake this cake. Para alguém que vai casar na igreja católica, você faria o bolo. For someone that gets married at the Catholic church, you would bake this cake. Mas para alguém que é homossexual, você coloca em outra categoria. But for someone that's homosexual, now you put them in a different Então, com category. esse pecado aqui, eu não faço bolo. So for this sin, I would not bake a cake. Faz sentido algum tipo? Isso faz algum sentido? Does this make sense? Então, assim, a gente tem que começar a olhar com essas coisas de uma forma diferente. So we need to start looking at these things in a different way. A gente tem que ver nessa humanidade caída. We need to see in this fallen humanity. Quero destacar que isso é uma humanidade caída, sim. I want to highlight that this is a fallen Mas é que a humanity. gente tem que ver nessa humanidade caída uma possibilidade de salvação. We need to see in them a possibility of A salvation. gente tem que amar assim como Jesus amou, And we need to love them the same way Jesus did, em vez de ficar excluindo esse grupo de pessoas. instead of excluding this group of people. A gente discutiu mais sobre isso na aula passada. Na aula passada. So we spoke a bit about this in the last study, Mas tem ainda muito a ser conversado. but there's lots that we could talk about. Mas agora eu vou falar sobre 9 de novembro. But now I want to speak about 9th of November, Algumas das evidências que faz a gente chegar em 9 de novembro. about some of the evidence that take us to this date. Então, um conceito muito importante que a gente precisa entender, So a really important concept that we need to understand, que é o conceito do meio do caminho. it's this middle of the way concept, midway concept. Okay. A gente tem isso na história millerita. So we have this in Millerite history. A gente sabe que
o período de tardança, we know that this tarrying time, que começa aqui, which starts here, é 19 de abril. it's the 19th of April. Foi a primeira vez que eles marcaram uma data para a vinda de Cristo. And it was the first time that they set a date for the coming of E eles Christ. tiveram um desapontamento. And they had this disappointment. Isso é o 1º de abril. So this would be the... Isso é 19 de abril. And this is the 19th of April. Eles tiveram um desapontamento So they had this e disappointment. depois eles predizeram de novo. And then they do another prediction, Dia 22 de outubro, que seria para o 22 de outubro. which would be for the 22nd of October. E eles entenderam isso como um período de tardança. So they understand this as being the tarrying time. E o período de tardança, eles entenderam como sendo o período da noite. And they understood this to be this period of the night. Ok? E exatamente no meio desse período, And it's exactly at midway que é of this, dia this 21 de period, julho, which is the 21st of July. eles entenderam que eles estavam no meio do período. They understand that they're in the middle of this period. E Samuel Snow, em Boston, proclamou que eles estavam no meio do período. Samuel Snow in Boston, he proclaims that they are at the middle of this period. E ele apresenta sobre o 10º dia do 7º mês, 22 de outubro. And he presents about the 10th day of the 7th month on the 22nd of October. Ele fala de 22 de outubro aqui, né? Does he say about October 22 here in Boston? I think he does. Eu acho que sim. Sim, eu acho que ele fala. Sim, ele fala sobre 22 de outubro aqui. So Samuel Snow speaks about this date already on the 21st of July. Speaks about the 22nd of E October. eles reconhecem que eles estão na meia-noite. So he recognizes that they at midnight. Então, 21 de julho é a meia-noite. So 21st of July would be midnight. Lembra que um ano equivale a um dia. So remember that 1 year is equivalent to 1 day. Eles entendem que eles estão no período da noite, They understand that they're going through this night period, que seriam 6 meses. which would be 6 months. Faz sentido? Estão seguindo? Does this make sense? Um ano seria 12 meses. 1 year would be 12 months, Quer dizer que um dia seria 12 meses. which would make a day 12 months. Então, o período da noite, que seriam 12 horas, So this night period, which would be 12 hours, seria metade de um ano, que seria 6 meses. would be half a year, which is 6 months. Alguém não está seguindo? Levanta a mão. So someone that's not following, please raise your hand. A gente tem um princípio na Bíblia que é um dia equivale a um ano. So we have this principle in the Bible, which 1 day is equal to 1 year. Então, isso daqui é um dia. So this would be 1 day. Um dia tem 24 horas. And it has 24 hours. E também é um ano. And it's also 1 year. E um ano tem 12 meses. And 1 year we have 12 months. Certo? Então, profeticamente, So prophetically, esse um ano aqui, this 1 year, você pode considerar ou como 24 horas ou como 12 meses. you can consider it being 24 hours or 12 months. E eles entenderam que eles estavam no período da tardança. So now here they understand that they are at this tarrying time. E o período da tardança é o período da noite. And this would be this night period Ok? Quando elas vão dormir. where the virgins go to sleep. Então, eles entenderam que eles estavam no período da noite. So now they understand they at this night period. Se isso é um ano, If this is a year, quanto tempo seria o período da noite? how long would be this night period? 6 meses. 6 months. Ok? Então, aqui são 6 meses. So we have 6 months here. Proféticos, né? Prophetic. Não, 6 meses. 12 horas proféticas, 6 meses literais. So 12 prophetic hours, but 6 literal months. Isso daqui é 6 meses. So this would be 6 months. Exatamente a metade do caminho And exactly at midway seria a metade da noite. would be the middle of this night. Entendeu? Então aqui seria meia-noite. So this would be midnight. Tá? Então essa meia-noite é 21 de julho. So this midnight would be the 21st of July. Todo mundo seguiu? Everyone following? Levanta a mão aí se alguém entendeu. Não entendeu? Sem problema, vamos lá. So let's go again. Um ano. We have 1 A year. gente tem dia e noite. We have day and night. Na verdade é noite e dia, talvez isso é assim, né? Não tenho certeza. So maybe it's the other way around, night and day. Independente do que seja, So it doesn't matter how it is. o período da noite são 12 horas. We certo? have this 12 hours of night period. Mas isso eu estou falando profeticamente. But I'm speaking about this prophetically. Se um dia equivale a 24 horas, If 1 day is 24 hours, vou falar novamente. I'm going to say this again. 24 horas, 24 hours profeticamente é o quê? prophetically is what?
12 meses. It's 12 months. Um dia, um ano. So it's a day, 1 year. É a mesma coisa que eu falar aqui, ó. Um dia. It's the same thing as saying 1 day, Um 1 ano. year. Só que eu tô usando outra terminologia. But I'm using a different wording. Em vez de falar dia, eu tô falando 24 horas. É But igual. instead of saying day, I'm just saying 24 hours. That's the same thing. Então eu peguei o período da noite. So I'm taking this night period, Que tem quantas horas? which has how many hours? 12 horas. 12 hours. Mas quanto seria 12 horas profeticamente? But how much would be 12 hours prophetically? 12 horas é metade de um dia. So 12 hours is half of a day. Quanto é a metade de um ano? How much is the half of 1 year? 6 meses. 6 months. Então o período da noite eles identificaram como sendo 6 meses. So this night period they identified being 6 months. Então na metade desse período de 6 meses, So in the middle of this period of 6 months, seria a metade da noite. it would be middle of the night. Meia-noite. ok? Midnight, right? Então, eles entendendo que aqui começou a tardança, So they understand that at this point they have the tearing time 19 de abril. on the 19th of Então, April. eles estão na noite. So they at this night E period. 21 de julho, eles estão em Boston, numa campal. And the 21st of July they at Boston at a camp E meeting. eles reconhecem essa dinâmica aqui. And they see this E dynamic eles reconhecem que aqui é meia-noite. and they recognize this being midnight. E o texto em inglês não fala, fala metade do caminho. But in English we have this representing midway. É assim que é ilustrado. So this is the way it's illustrated. Sim. Então é meia-noite So we have midnight e metade. No caminho. and we have midway. Abril, lá nos Estados Unidos, é primavera. So April in the States would be spring E outubro é outono. and October would be the fall, autumn. Ok. Vamos ler Grande Conflito 398.3. So let's open in Great Controversy 398.3. It's on the board. 398.2. 398.3. A ponto 3. 398.3. Você tem aí? Oh. Obrigado. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época... Eu vou ter que ler aqui no quadro. Olha aqui. So I'm going to read this closer to the board. Follow me. Julho, agosto... In the summer Não, of julho e agosto. July and August, Esse período aqui é o verão. this period would be summer. No verão de 1844, In the summer of 1844, período de tempo intermediário, midway between the time. em inglês fala metade do caminho. In English we have midway. Então, metade do caminho entre a época em que a princípio se supusera devesse terminar 2.300 dias, esse marca aqui, So we have midway between the time when it had been first taught that the 2,300 years. então, A a days. princípio se supusera que devia terminar os 2.300 dias. Eles pensaram primeiramente que ia acabar aqui. They thought firstly that this date would end there at that point. E o outono do mesmo ano, And the autumn of the same year, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar. to which it was afterward found that they had extended. Então, eles acharam que os 2.300 dias ia chegar aqui na primavera. So they thought that the 2,300 would arrive at spring. Depois eles perceberam, não, essa profecia chegaria aqui no outono. And then they realized that it would arrive in autumn.
A mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras, aí vem o esposo. The message was proclaimed in the very words of Scripture, Behold, the bridegroom cometh. Então a gente está pegando o princípio da metade do caminho. So we're taking this principle of midway. Vou apagar aqui as coisas desnecessárias. I'm going to erase what we don't need. Eu só quero que a gente entenda que 21 de julho é essa meia-noite, a metade do caminho. But I want us to understand the 21st of July is this midway. Okay? Se a gente aplica isso na nossa linha, And if we apply this in our a line, gente entende que 19 de abril é o primeiro dia do primeiro mês. we understand that the 19th of April would be the first day of the first month. E é quando chega a segunda mensagem angélica. And it's when the second angel's message arrives. Isso representa 11 de setembro. And this represents 9/11. Quando o anjo Apocalipse 18 desce e fala caiu Babilônia, que é a segunda mensagem angélica. When the angel of Revelation 18 comes down and says Babylon has fallen, which is the second angel's message. A gente sabe que 22 de outubro é um fechamento da porta. We know that the 22nd of October will be the close of probation. Isso para os sacerdotes representa 2019. But for the priest, this is 2019. Estão seguindo comigo? Are you following? Ok. Meia-noite para a linha dos sacerdotes Midway in the line of the priests é 2014. would be 2014. Então, eu sei que isso daqui é desde 2001 até 2014, tá? So I know this goes from 2001 until 2014. E isso daqui são apenas 5 anos. And this would be only 5 years. Mas o que a gente está usando aqui é a simbologia de metade do caminho. But what we using is symbology of midway. 19 de abril é um paralelo de 11 de setembro. 19th of April would be a parallel of 9/11. 22 de outubro é um paralelo do fechamento da porta em 2019. 22nd of October is a parallel of this close of probation in 2019. E 2014 é o decreto dominical. 2014 would be the Sunday law. E 21 de julho é o marco do decreto dominical. 21st of July is this mark of the Sunday law Na história millerita. in the Millerite history. É aquele estudo que a gente fala das 4 linhas que existem, os fractais. So it would be the study of the fractals, the 4 lines that we speak of. 21 de julho é quando chega a chuva serôdia na história millerita. And the 22nd of July is when 21 de julho. the 21st of July is when the rain arrives in the Millerite history. 2014 é quando chega a chuva serôdia para os sacerdotes. 2014 is when the latter rain comes for the priests. Então esse é um princípio que a gente tem. So this is the principle that we have. Vamos guardar isso daqui, So let's keep this. que eu tenho que estabelecer uma outra coisa antes da gente falar sobre mais coisas. And I want to establish something else before we move forward. Se a gente for para Daniel 5, If we open in Daniel 5, até que horas? A gente tem a profecia que é dada contra Belsazar, we have this prophecy given against Belshazzar, que é escrito na parede, which is written in the wall, que é Mene, which is Tekel Mene, e Mene, Ufarsim. Tekel, Ufarsim. Sei que não é todo mundo está familiarizado com isso, por isso eu estou passando por isso. I know not everyone knows about this, but that's why I'm going through it. Isso é uma unidade de medida, And this is a weight measure, que é utilizado. which is used. Ok? E essas unidades de medida, And these weight measures. você consegue ver, é currency que fala, como é que é? Moeda? É uma moeda, né? Como se fosse dinheiro, ok? A gente vê que o mene são 50 ciclos. So we have this currency. The money would be 50 shekels. Então, mene, 50, 50. So money would be 50-50. Tekel é 1. Tekel will be 1. E o farsim é metade de mene. And Ufasim would be the half of money. Então, nesse caso, 25. So we would have 25. Você soma esse daqui, And if you add all of this, dá 100, you would have 100. 25, 126. You would have 126. Ok? Então, esse é um número que está aparecendo lá para Daniel. So this is the number that's appearing to Daniel. E um ciclo
And 1 shekel, se você for na Bíblia, if you go to the são Bible, 20 geras. there are 20. O que é geras? Geras. Ixi. Geras. Gera. É igual. Você consegue ver isso? Eu acho que é Levíticos 27. I think we can see this in Leviticus Deixa eu só. 27. Eu não preciso ir lá, só quero conferir se eu dou o número certo para vocês. 7:25. Isso. Levíticos 27:25. So it would be Leviticus 27:25. Diz: E toda a tua avaliação se será conforme o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. And all thy estimation shall be according to the shekel of the sanctuary, 20 gerahs shall be the shekel. Então, 126 vezes 20 So 126 times 20 dá 2.520. would be 2520. Então, Daniel olha para a parede, So Daniel looks at this wall, ele vê 2.520 he sees 2520, e ele lembra do que aconteceu com Nabucodonosor, and he remembers what happened to Nebuchadnezzar, que ficou 7 tempos Which como was- animal, vivendo como animal. which was 7 times living like an animal. Que 7 vezes 360 é 2.520. And 7 times 360 would be 2520. E ele fala, você não se lembra do que aconteceu com seu avô, And he says, you don't remember what happened to your e você grandfather, vai receber a punição. and you will receive this Mas punishment. esse estudo não é para falar sobre isso, enfim. But the study, Hã? 360. 7 vezes 360, um ano, né? 7 anos. 7 2.520 times dias. 360. Essa é uma medida, So this would be one measuring weight. mas tem outra medida também. But we have another one. Que eu quero que vocês vejam que 126 é um símbolo dos 2.520. But what I want you to see is that the 126 is a symbol of the 2520. Mas não apenas o 126. But not only the 126. Tem outra unidade de medida We have another measuring weight, que diz que um mene são 60. which says a many would be 60. Então aqui 60, So 60, tekel 1 1 tekel, e um farcinho, metade de 1 mene. shekel. And Euphasine would be the half of many. Então aqui seria 30. So we would have 30. Então quanto que a gente tem aqui? So how much we have here? A gente tem 151. We have 151. Então quero que vocês vejam que esses dois números representam os 2.520. So I want you to see that these two numbers represent the 2520. E a gente vai estar utilizando isso para fazer esses marcos. So we're going to use this to trace these waymarks. Ok? Se a gente pega 2014 If we take 2014 e volta 151 anos atrás, and go back 151 years, a gente chega no ano. Fazer de cores diferentes. A gente chega no ano 63, 1863. we arrive at the year 1863. E o ano de 1863 é um ano muito importante. And the year 1863 is an important year. E não para o marco da igreja, For the waymark of the church, mas não apenas para a igreja. but not only the church. Está acontecendo uma guerra civil nos Estados Unidos. We have a civil war happening in the States. E essa guerra civil é de 1861 And this civil war goes from 1861 até 1865. until 1865. Então a gente consegue ver que 1863 So we can see that 1863, é a metade do caminho da guerra. it's midway of this war. Então não apenas isso está nos levando para o ano 1863. So not only this takes us to the year Presta 1863, atenção no que eu vou dizer agora para você não se confundir. and pay attention so you don't confuse yourself. Não apenas leva de 2014 a 1863, Not only it takes you from 2014 to 1863, mas se a gente pega o conceito de que 2014 é a metade do caminho, but if we take this concept that 2014 would be midway, 1863 é a metade do caminho de uma guerra civil. 1863 is midway of a civil war. Então, com essa linha aqui, So with this line, a gente consegue ver que essas características de 61 a 65, we can see these characteristics from 61 to 65. eles se alinham com 2001 e 2019. It aligns with 2001 and 2019. 1861 simbolizando
2001. 61 symbolizing 2001, 1865 simbolizando 2019. and 65 symbolizing E 2019. 1863, metade do caminho. And 63 would be this midway. Conseguiram ver? Can you see this? Eu não estou falando que tem 151 anos aqui e nem 151 anos aqui. I'm not saying that these waymarks have 151 Eu estou years. dizendo que aqui é o meio do caminho I'm just saying that this is the midway e aqui é o meio do caminho. and this is midway. Isso permite para a gente pegar a história de uma guerra civil So that allows us to take a Civil War history e ver uma guerra civil dentro dos Estados Unidos de 2001 a 2019. and see a civil war within the states from 2001 until 2019. Então isso daqui se torna uma parábola para ilustrar uma guerra civil aqui. So this becomes a parable to illustrate the civil war here, Ok? Por mais que exatamente não seja da mesma forma. even though it doesn't happen in the same way. Existe outro marco que a gente So- puxa, We have another waymark that we use, que também é metade do caminho, which also is midway, que é o número 220. which is the number 220. E o ano 220 nos leva ao ano 1794. And this number takes us to the year 1794. Quem sabe o que é isso? Who knows what is this? Revolução Francesa. This would be the French Isso Revolution. nos leva exatamente no meio da Revolução Francesa, And this takes you exactly to midway of this French que Revolution. foi de 1789 até 1799. That goes from 1789 until 1799. Então, isso daqui é uma guerra civil. So this is a civil war. Isso daqui é a Revolução Francesa. And this would be the French Revolution. Essa linha So this line nos permite ver allows us to see como que uma revolução, a revolution, uma história de uma revolução, or the history of a revolution, e a gente consegue ver caracterizado como uma revolução de 2001 a 2019. and we can see this characterized as a revolution from 2001 to 2019. Isso daqui é uma linha. And this would be a line. Então isso daqui nos mostra esse princípio So it shows us this principle de a gente pegar a metade do caminho where we take midway e a gente vê como que o início paralela daqui 2001 and we see how this beginning parallels with 2001 e o fim paralela o fechamento da porta em 2019. and the end parallels this closed door at 2019. Ok? Então isso daqui são duas linhas que a gente vê em relação a isso. So we see two lines in regards to A this. gente está vendo isso baseado na metade do caminho. And we see Okay. this based on the waymark of midway. E isso são duas linhas diferentes. So they are two different lines. O que é interessante a gente ver sobre essas histórias So what is interesting to see in these histories é que no fim da Revolução Francesa, is at the end of the French Revolution, Napoleão ele aparece como um ditador. Napoleon comes up as a dictator. E qual foi esse dia que acabou a Revolução Francesa? And what day does the French Revolution end? 9 de novembro. 9th of November. Ok. Ele aparece como um ditador. So he rises up as a dictator. Já nessa história, que é uma outra parábola, Now in this other history, which is a different parable, a gente, no final da Guerra Civil Americana, at the end of the American Civil War, a gente tem uma pessoa que morre, we have a person dying, que é Abraham Lincoln. which is Abraham Lincoln. Então aqui a gente tem um ditador que aparece, So we have a dictator rising, e a gente vê uma dessas características em 2019. and we see one of these characteristics in Mas 2019. aqui a gente tem um líder que morre. But here we have a leader dying. Então
Então tá, só queria mostrar esse princípio da metade do caminho, So I just wanted to show this principle of midway, que é uma forma de paralelar esses marcos. which is a way of paralleling these waymarks. Quando a gente estuda as revoluções, But when we study the a revolutions, gente coloca mais coisas em mais detalhes. we put more things and more details. Então eu vou fazer desse lado aqui. So I'm going to illustrate on this other end. Apagador. Eu vou falar um pouco da Revolução Alemã. So I'm going to speak a little bit about the German Revolution. Uma característica que a gente vê na Revolução Alemã So one of the characteristics that we see in this German Revolution, começa em 1918. it starts in 1918. Tem um período que nela So we have a period here a monarquia é retirada where the monarchy is taken away, e depois tem um período de contra-revolução. and then we have this period of counter-revolution. Vou fazer melhor aqui. Então, em 1918, a gente está no período da Primeira Guerra Mundial. So in 1918, this period of the First World War, As pessoas que estão encarregadas do porto do norte da Alemanha, the people which are in charge of this nossa, tem um monte de palavras. the Navy front in Germany. É o comando alguma coisa alemão. O exército alemão, The German army, em outubro dessa época, in October of this time period, eles decidem enviar os navios que ele tem They para um combate à Inglaterra. they decide to send the navy to fight in England. Só que isso seria uma obra de suicídio. But this would be a work of Eles suicide sabiam que iriam perder isso. because they knew they would lose. E simplesmente os marinheiros eles decidem desobedecer as ordens e não ir. So they decide now to not follow the instructions and they don't go. E aí eles começam um motim. So now they start this revolution. Começam Protesting. motim. Mutiny, okay. Mutinying. Motim. Thank you. E começa a invadir prédios e tudo mais. As pessoas vão para as ruas So they start invading places and they go to the streets. e eles começam a simplesmente como você fala? Protestar nas ruas com isso. So they start protesting in the streets about E this. essa revolução vai até outubro, ou até novembro do And mesmo this ano. revolution goes until November of the same year. E no dia 9 de novembro, And on the 9th of November, a gente tem o fim da monarquia alemã. we have the end of the German monarchy. Tem o nome do Kaiser, que é Wilhelm II. Vou escrever aqui. So he's going to write the name of the Kaiser. Guilherme, em português. 1918, obrigado. Em português é Guilherme. So it would be William Guilherme II. II. Ele abdica, é o fim da monarquia. So this would seize the He monarchy. steps down. He steps down. E a gente vê que um ditador, então, é removido. Ele sai dali. So we see a dictator being removed here.
E se você ler sobre essa história, And if you read about this history, tem alguns partidos ali que estão tomando controle da situação, we have a few estão lutando parties. por isso, melhor dizer. We have a few parties here fighting with this situation, E eles começam a lutar para a briga no poder. and they start fighting because of power. Rapidinho. So just a minute. Ok. Então existe essa briga que tem sobre as pessoas que vão querer tomar o poder. So we have this fight with these people that want to take over. E aí, em janeiro do próximo ano, em 2019, And January of the following year, 2019, começa como se fosse uma contra-revolução que é mais conhecida como a Guerra Civil Alemã. we have this counter-revolution, which we know as the Civil War in Germany. E eu vou colocar aqui o maio como So símbolo it's dessa contra-revolução. 1919, not 2019. Que é mais conhecido como a Guerra Civil. Which is known as a Civil War. Período de revolução, So we have this period of revolution um período de preparação and a period of preparation. e depois uma contra-revolução. And then we have a counter-revolution. E um desses marcos é 9 de novembro, So one of these waymarks would be the 9th of November, antes de começar essa Guerra Civil. before the Civil War starts. Normalmente você vai ver eles marcando o fim dessa Guerra Civil mais pra frente, Usually you will see them marking the end of the Civil War mais pra frente no ano, se não me engano lá pra agosto. later on this year, maybe around August. Mas em maio acontece um marco muito importante But in May we have an important waymark, que eu poderia ler aqui dele rapidinho. which we can read about really quick. Não, não vou ler. Deixa pra lá. So we're not going to read about this. Outra linha de revolução So another line of revolution é a Revolução Russa. would be the Russian Revolution. Que a gente também vê o mesmo tipo de padrão. And we see the same type of pattern. Essa Revolução Russa começou em 1919, This Russian Revolution starts in 1919 no dia 8 de março. on the 8th of March 1917. of 1917. E ali começa a Revolução Russa. So this is when the Russian Revolution begins. E essa revolução vai até novembro. And this revolution goes until November. É conhecido como o outubro, a Revolução de Outubro, a Revolução Outubro Vermelho. And it's known as the October Revolution, which is the Red October. Porque o que eles estão usando é o calendário juliano nessa Because época. they're using the Julian calendar at this time. E essa revolução vem até aqui. And this revolution goes until the year E no dia 1917. 7 de novembro, no nosso calendário, On the 7th of November in our calendar, eles tomam o Palácio de Inverno. they take this Winter Palace. Deixa eu colocar aqui, revolução. Mas no dia 20
No dia 27 não. 25. 27 de outubro But on the 22nd of October, do calendário juliano, in the Julian calendar, é quando acontece algo muito importante. is when something important happens. Stalin, que ele toma o poder e essas coisas mais pra cá, antes, Stalin that takes the power and all these things previously, mas no dia seguinte, but in the following day, dia 9 de novembro, the 9th of November, esse daqui é o calendário juliano, because this is the Julian calendar, eles mandam um decreto na imprensa. they send a decree to the press. E ele fala algumas coisas em relação à imprensa. And he speaks a few things about this press. Ele fala que a imprensa é boa, He says that the press is good, mas que por causa de um momento de crise, but because of a moment of ela precisa ser crisis, restringida. they need to be restricted. Ela passa muitas notícias falsas They send out a lot of false news, e ela é controlada pelos ricos. and they are controlled by the rich E uma people. das coisas que ele fala é que ela é um grande inimigo da sociedade. And one of the things povo. they say is that they are a great enemy of the people. Então esse é um pouco do discurso que ele está dando. So this is a bit of the discourse he's giving. E esse decreto que ele dá é no dia 27 And this de outubro, decree that he gives is on the 22nd of October, mas isso é no 27. calendário que eles estão utilizando. But this is the calendar that they are using. Se a gente converte isso para o nosso calendário gregoriano, And if we convert this in our calendar, which is the Gregorian, isso é no nosso calendário, this would be in our no calendar dia 9 de novembro. on the 9th of November. Então a gente consegue ver que ali Lenin aparece como um ditador. So here we can see Lenin rising as a dictator. A gente vê que essa é uma das características do ditador, a questão So- de restringir a imprensa. We can see that this is one of the characteristics of a dictator, which is restraining the E press. depois começa um período de contra-revolução, Then we start a period of counter-revolution, que vai até 1922. which goes until 1922. No ano seguinte. Começa Of aqui. the following year. Tem um período de contra-revolução. So we have this period of Então, counter-revolution. isso daqui é a Revolução Alemã, So we have this being the German Revolution. isso daqui é a Revolução Russa. We have the Russian E Revolution. por mais que a gente viu a Revolução Francesa daquela forma, And even though we saw the French Revolution in that way, a gente pode ver ela com outra perspectiva, we can see it in a different perspective, seguindo o mesmo padrão. but following the same pattern. Essa contra-revolução russa So this Russian counter-revolution, também é conhecida como a Guerra Civil Russa. we also know it as the Russian Civil War. E esse período é conhecido como o período do terror branco. And we know this period to be the White Terror period. A Revolução Francesa, In the French Revolution, ela começa em 1789, it starts in 1789, e um marco que a gente tem grande é 1794. and a big waymark that we have is 1794. Esse dia é o dia 27 de julho. This date of the 27th of July, Esse aqui é 27 de outubro, tá? this is the 27th of October No calendário juliano. in the Julian calendar. Isso daqui acontece no dia 27 de julho. This happens on the 27th of July. Nesse dia, Robespierre, que é uma das pessoas que estavam causando essa revolução aqui, In this date, one of the people that was causing this revolution, Ele é which preso. was Robespierre, ele é preso, he was imprisoned. ou seja, ele é removido do poder e ele é morto no dia seguinte. He's taken out of power and he's killed the next day. Esse é o período dos jacobinos, o reino do terror. This is the period of the Jacobins, the period of terror. Jacobins. Esse reino do terror durou um ano. So this lasts for 1 year. Ele entra no poder, ele começa exatamente no dia 27 de julho de 1793.
And he starts exactly on the 27th of July of 1793. Tem um período de preparação e depois tem uma contra-revolução com o diretório. They Não have sei se é o nome this disso em inglês. period of preparation, then they have this counter-revolution with the directory. Acho que é parecido o nome em inglês. With the directory, Que vai até 1799. which goes until 1799. Esse é o período do diretório. E que eu já coloquei. O que é interessante nessa história So what's interesting in this history é que a França estava querendo remover Deus deles, is that France wanted to remove God from them, mas não apenas querendo remover Deus do Estado, but not only wanted to remove God from the state, mas eles estavam querendo colocar o ateísmo no Estado. but they wanted to put atheism in the state. Eles adoraram a deusa da razão They wanted to worship the goddess of reason, e eles estavam indo diretamente contra Deus. and they were going directly against God. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a separar, And this is one of the things that we need to learn how to separate, porque uma coisa é o Estado não misturar Deus dentro do Estado. because we cannot mix God within the state. Uma outra coisa é o Estado rejeitar Deus publicamente. And a different thing is the state rejecting God directly. É a or mesma coisa publicly. que na nossa nota, It's the same thing that we have in our currency, tirar Deus seja louvado é uma coisa. taking out In God we in trust. God we trust is one thing. Agora, se você escrever Deus não existe, é outra. And now if you write God does not exist, that's a different thing. Aí sim você está tomando um posicionamento religioso. Like this, you're taking a religious position. E a França estava querendo remover Deus And France wanted to remove God abertamente, in a very open way, queimando as Bíblias nas praças da França. burning the Bibles in the streets in France. E eles mudaram o calendário deles. And they changed their calendar. E o calendário que eles estavam usando tinha um ciclo semanal de 10 dias, não mais 7. And the calendar that they were using, they had the cycle of 10 days and not 7. E esse dia de 27 de julho, And this date of the 27th of July nesse ano, no calendário francês, of this year in the French calendar, é o dia 9 de Thermidor. É o nome do mês. so it's the 9th of Thermidor. E o Thermidor é o mês 11. And this is the 11th month. Então aqui a gente tem o nono dia do mês 11 do calendário ateu. So we have the 9th day of the atheist calendar. Não, 9 The dias no ninth- mês 11. The 9th day of the 11th month. Então a gente consegue ver que existe aqui 9 de novembro no nosso calendário. So we can see we have the 9th of November in our calendar. Isso daqui foi no calendário juliano deles, mas no nosso calendário é 9 de novembro. This is in their Julian calendar, but for us would be the 9th of Na November Revolução Russa. in the Russian Revolution. Mas na Revolução Francesa, But in the French Revolution, Revolução no calendário francês, using the French calendar, é o dia 9 de Thermidor, que é o no dia do mês 11 deles. it would be the 9th of the Thermidor, which would be the 9th day of their 11th month. Então quando a gente vê isso, a gente consegue ver esse padrão. So when we look at this, we can see this pattern. Tem muito mais para se falar dessa história. There's much more we could speak about this history. Eu, quando estava estudando ela, às vezes dá uma confusão. When I was studying this, sometimes I would get confused Porque são muitas evoluções. because there's a lot of revolutions Tem mais que podem ser faladas a respeito disso. and much more we could speak about this. Às vezes começa a misturar So elas sometimes todas. we can tend to mix up all of them. Mas o que a gente consegue ver isso, o que a gente consegue ver com isso, But what we can see with this é que esse marco de 9 de novembro, is this waymark of the 9th of November. a gente vê um ditador aparecendo, We see a dictator rising. e aqui nessas linhas a gente vê um ditador que sai do poder. We see a dictator stepping out of power. Aqui também, Robespierre. Here we as well we see Robespierre, que ele sai. which steps out. Quando a gente vê essas três revoluções, And when we see these three a revolutions, gente entende que ela está ilustrando a
a revolução na América de 2001 a 2019. We understand that this is illustrating the civil war in America from 2001 until 2019. E que a gente entende que esse marco seria 9 de novembro, And we understand this waymark to be the 9th of November, que seria o fechamento da porta. which would be the closed door. Existe um período de preparação We have a period of preparation para começar uma contra-revolução to start a counter-revolution, que vem aqui até o final. which goes until the end. Então, assim, essa é uma das formas que a gente vê esse marco de 9 de novembro. So this is one of the ways we can see this waymark of the 9th of November, Marcando o fim de uma revolução. marking the end of a revolution. Assim como aqui, The same way here, 9 de novembro, the 9th of November, a gente vê como é um fim we de see um período de uma revolução. how the end of this period of revolution E happens. a gente tem algumas características que a gente traz para esse marco. And we have a few characteristics that we bring to this waymark. Ok. Que horas são? Você tem 10 minutos. 10 minutos. Já passamos. Não sei se você fala também. Sim. Também são 200 anos, né? Também são 220 anos. Entendi. Tá falando que dessa data até 9 de novembro também são 220 anos. de So 2019. we say that from 1799, 9th of November, until the 9th of November of 2019, we also have 220 years. Obrigado. Eu não sei se dá para falar em 10 minutos, mas vamos tentar. So I don't know if I can speak about it in 10 minutes, but let's try. Em 1861, In 1861, nessa guerra civil americana, at this American Civil War, existe um chamado que é feito para mudar o motto. Esqueci como é que é motto. O lema dos Estados Unidos. So they have this calling to change their motto in the United States. Então aqui é uma sugestão que é feita. So they have a suggestion made. E uma das pessoas é uma pessoa da Pensilvânia And one of the people, they are from que está Pennsylvania, influenciado, que está envolvido aí nessa história. which is involved in this history. O nome dele é... Deixa eu achar aqui... Cadê? Espera que eu vou achar. So I'm going to find this. Aqui. James Pollock. It's James Pollock. E ele está aqui nesse processo que está sugerindo que mude o lema dos Estados Unidos. Que coloque em God we Trust, que em Deus confiamos. He's involved in this process and he's trying to influence them to try to put this sentence in their money which says in God we trust. Então isso daqui é sugerido. So this is suggested. E esse James Pollock, So James Pollock, ele foi o 13º governador da Pensilvânia. he was the 13th governor in O Pennsylvania. que eu achei interessante quando eu estava procurando o nome dele And what I found interesting when I was looking for his name, é que ele nasceu em 11 de setembro de 1810. he was born on the 11th of September of 2010. Não, 11 de setembro de 1810. the 11th of September of 1810. E a gente sabe que 11 de setembro é um marco aqui em 2001. And we know that the 9/11 was a waymark in 2001. E ele morreu no dia 19 de abril de 1890.
And he died on the 19th of April of A gente 1819. sabe que 19 de abril é um marco aqui também. And we know that 19th of April is also a waymark here. Então é interessante ele estar associado com essa história aqui em 61. So it's interesting to see him associated to this history in 61. Então esse lema é sugerido, So this motto is suggested, mas eles aceitam isso em 1863. but they only accept this in 1863. Aqui em God, And we have this in God we trust. que é em Deus confiamos, em português. Em 1863, In 1863, eu leio isso aqui depois. E aí isso começa a ser impresso nas moedas a partir de 1864. so now this starts being stamped in their currency from 1864. Mas em 1865 But in é 1865 quando isso vai para todas as moedas. is when Ok? they É put this in all their currency. Então a gente vê essa tentativa de unir a igreja com o Estado. So we see this attempt of uniting church and state. Isso é um estudo bem grande, eu não estou pronto para apresentar tudo sobre isso, This is a long study and I'm not ready to present everything about this. mas eu só quero enfatizar 2 pontos disso daqui. But I want to emphasize on 2 points here. Os Estados Unidos estão no meio de uma guerra civil. The USA is at the middle of a civil war. E eu quero que vocês vejam que existem 2 fontes de informação que estão vindo daqui. And I want you to see we have 2 streams of information coming from here. Ambos acreditam que os Estados Unidos está sob um juízo de Both Deus. believe that the USA are under judgment from God, Mas Ellen White acredita em uma coisa e os protestantes outra. but Sister White believes in one thing and the Protestants another thing. E o texto está apenas em inglês, And we only have this quote in English. mas ele está em RH, agosto de 29. So he's going to write down the Como é que é isso? reference. It said 1861. Parte 2. A melhor forma de achar o texto é você digitar apenas um ano. So the best E way no of mês. finding this reference would be only typing in the year and the month. Não digita RH nem P2, nada disso. You don't need to put the RH and the P2. Você vai receber algumas opções quando você digita essa data aqui. And we'll see a few options when you put in this date. E na verdade já começando no parágrafo 1. And we should start in paragraph 1. O parágrafo 1 diz: God is punishing, eu vou ler em português. Deus está punindo essa nação pelo alto crime de escravatura. God is punishing this nation for the high crime of slavery. Então, os Estados Unidos era para ser uma nação livre, So the USA is supposed to be a free nation, mas eles ainda têm escravos. but they still have slaves. E é por isso que eles estão recebendo o juízo de Deus. And this is why they're receiving God's punishment. Eu posso ler mais nesse parágrafo, mas isso é suficiente. I could read more about this, but I think it's sufficient. Uma parte fala: sua ira queima contra essa nação, especialmente contra os corpos religiosos que têm sancionado e têm eles mesmos engajado nesse terrível comércio. His anger burns against this nation, and especially against the religious bodies who have sanctioned and have themselves engaged in this terrible merchandise. Então Deus está botando juízo por causa que ainda existe escravatura e por causa das igrejas protestantes hipócritas. So God is giving them this judgment because of the hypocrisy in the Protestant church and because they still have slavery. Então isso é o que a irmã White está falando. So this is what Sister White says. Essa citação aqui você também acha no aplicativo de Ellen White. So this following reference you can also find in the Ellen White app, Mas não é Ellen White que está falando. but it's not Ellen White Isso speaking. aqui é como o povo está pensando. And this is how the people think. Tem Testemunhos para a Igreja, volume 1? Então é Testemunhos para a Igreja 1. So these references would be in the Quais Portuguese. capítulos? 53 e 55. Ok. Por que Deus está nervoso com os Estados Unidos? O povo diz.
Why was God angry with the United States? The people say. De acordo com a associação, a razão era a falha do governo de reconhecer o Senhor Jesus Cristo e enforçar a sua lei moral. According to this association spokesman, the reason was that the falha- failure of the government to acknowledge the lordship of Jesus Christ and to enforce his moral law. Então eles acham que Deus está irritado com eles So they think God is angry with them por causa que eles estão falhando, porque o governo está falhando em reconhecer a Jesus Cristo e enforçar suas leis morais. because they think the government is failing in acknowledging the lordship of Jesus Christ and enforcing this moral law. Então é isso que os protestantes estão fazendo. So this is what the Protestants are doing. E aqui eles começam o movimento National Reform Movement. E aqui eles- movimento, Movimento Nacional de reforma. So here they start the National Reform Movement. Movimento. E eles querem unir a igreja com o Estado. So they want to unite church and E state. eles querem que o Estado reconheça Deus, que eles acham que esse é o problema que está acontecendo na Guerra Civil. They want the state to recognize God because they think this is the problem happening in the civil war. Eles acham que é por isso que eles estão recebendo juízo. And now they think this is why they receiving this judgment. E a irmã está dizendo que eles estão recebendo juízo porque os protestantes são hipócritas e estão se envolvendo com escravatura. But Sister White says they are receiving this judgment because the Protestants are hypocrites and they are involved with slavery. E também porque os Estados Unidos em si está dando suporte à escravatura. And also because the USA is supporting the slavery. O que eu quero que vocês vejam é que em 2014, So what I want you to see is in 2014, Trump com a Cambridge Analytica Trump and Cambridge Analytica, começaram a fazer testes em mensagens. they start testing messages E eles vêm com algumas frases, como fazer a América grande novamente. and they come up with a few sentences and one of them is make America great Again. again. Ok? Fazer a América grande novamente. Make America great again. Se vai fazer ela grande novamente, So if you're going to make it great again, é porque está querendo reformar para como era antes. it's probably because he's trying to reform it to what it was before. E vai reformar a América, And now he's going to reform a America, nação deles. his nation, Se você, their pensar, nations. se você pensar no significado dessa frase, And if you think of the meaning of the sentence, você vê que isso é um movimento nacional de reforma. you see this as a national reform movement, Que a Cambridge Analytica começa aqui a trabalhar com Donald Trump, which Cambridge Analytica starts working with Donald Trump aqui em 2014. in 2014, Metade do caminho, which is midway, quando eles fundam o Movimento Nacional de Reforma, when they create this national reform movement para tentar unir a igreja com o Estado. to try and unite church and state. Tem muito para falar sobre isso, eu não tenho como falar sobre tudo, eu também nem estou preparado para falar sobre isso. So there's a lot we could speak about this, but I'm not even prepared to. Eu quero que vocês notem é que existe essa tentativa dos protestantes de juntar a igreja e o Estado. But what I want you to note is that there's this attempt of the Protestants to unite church and state. Eu queria destacar uma reportagem que eu estava assistindo And I want to highlight this report which I was watching. e um professor de ciências e religião, ele disse o seguinte, And it's a professor of science and religion. falando a respeito da moeda das notas brasileiras. And he speaks about the Brazilian currency. O nome dele é Gerson Leite de Moraes. His name is Gerson Leite de Moraes. Ele fala, se a gente olhar para a história, no século XIX, os americanos já fizeram essa opção de colocar In God We Trust na moeda, em Deus confiamos. And he says, if you look at the history in the 19th century, the Americans have already done this option of putting this name in their currency. E fizeram essa opção pois o país estava em guerra, contexto de uma guerra civil. And they try and do this in the context that the country was going through a civil war. Um pastor da Pensilvânia resolveu lembrar a população
que Deus não havia sendo mencionado literalmente na Constituição americana. And a pastor from Pennsylvania decided to remind the population that God was not being mentioned literally in the Constitution. A partir de então, resolveu-se colocar na cédula de dólar a expressão "In God we trust", em Deus confiamos. So from that point onwards, they decided to put in their currency the sentence, "In God we trust." E aí ele diz: And then he says, E o Brasil, no contexto daquela hiperinflação dos anos 80, and Brazil, in the context of that hyperinflation in the 80s, acabou adotando no governo de Sarney, ended up adopting in the government of Sarney, e de fato nós a introduzir a frase "Deus seja louvado" nas notas. when they put this phrase, "God be praised," in the currency. Ele diz: de fato nós precisávamos da ajuda de Deus naquele momento, And he says, we did need God's help at that moment porque era uma inflação muito grande, because it was a really big inflation. uma situação de crise, It was a situation of uma crisis. situação de penúria, uma bad situation. It was a bad situation. E portanto, isso não representava nenhum tipo de agressão. And so this didn't represent any type of aggression. Então eu quero que você veja que existem dois lados na história. So I want you to understand that we have two sides in this history. Ambos acreditam que recebem juízo de Deus. Both believe that they're receiving God's judgments. Um acha que é porque o Estado não reconheceu a Deus. And one thinks it's because the state doesn't recognize God. E a irmã White identifica porque eles estão tendo problemas. A irmã White diz que é porque eles estão hipócritas And Sister White says that they are e hypocrites estão se envolvendo e por causa da escravatura. and because of slavery. Só quero ver que quando a gente traz esse padrão para nossa história, And I just want to see that when we bring this pattern to our history, a gente tem que fazer a aplicação da forma correta. we need to do this application in the right way. Quando chega 11 de setembro e acontece o atentado, When 9/11 arrives and we have this attack, os pastores protestantes dizem que o motivo disso é por causa dos homossexuais, the pastor started saying that this happens because of the por homosexuals, causa de aborto, because of abortion, porque as escolas são muito seculares. and because the schools are really secular. E existe uma tentativa de se introduzir ensino bíblico nas escolas. So now they have this attempt of putting the Bible teaching in schools. E a frase "Em Deus confiamos" é começada a introduzir nas escolas do Mississippi, aqui em 2001. And now the sentence "In God we trust," they try and introduce it in the schools in Mississippi in 2001. Então, o que eu quero que vocês vejam é que aqui o povo acha que isso está acontecendo So I want you to see that at this point the people think this is happening por causa de imoralidade do Estado, que não reconhece a Deus. because of morality, the state not recognizing God. E Ellen White diz outra coisa. And Sister White says another thing. 11 de setembro também tem duas fontes. 9/11 also has two streams. Um diz que é por causa de homossexuais, One says it's because of the homosexuals, de escolas que não ensinam a Bíblia, schools that don't teach about the Bible, aborto. abortion. Será que a gente deveria ouvir para esse tipo de situação? And should we listen to this type of the situation? Eu quero que vocês vejam que na nossa história que a gente está passando, And I want you to see that in our history, which we are going a gente through, está passando por essa mesma dinâmica. we are going through the same dynamics. E é uma coisa que está sendo aberta agora ao entendimento. And it's something that's now being open to our E a understanding. gente precisa visualizar como que a gente vê esses eventos externos. So we need to see how we look at these external events. Se a gente acha que o motivo que as cidades estão recebendo juízo, se o motivo que as cidades estão recebendo o juízo de Deus If we think that the reason the cities are receiving God's judgment é porque está tendo uma passeata gay is because we have these gays protesting, ou porque eles não estão cuidando do clima, or because they're not taking care of the climate, como eu disse, tem muito para se falar sobre isso. like I've said, we could speak a lot about this. E a Tess está falando sobre isso. And Sister Tess is speaking about this. E eu quero encorajar vocês a ir buscar esses vídeos. So I want to encourage you to find these videos. Ela fez uma série em Portugal que está sendo traduzida para português. She did a series in Portugal which has already been translated to Portuguese. E está no canal do O Livrinho. And it's at the Little Book, O Livrinho, E the school's channel. ela fala mais sobre isso. And she speaks more about this. Mas vai ter mais campais pela frente, agora em agosto. But we will have other camp meetings going forward, starting in August. E com certeza vai ter mais luz sobre isso. And I'm sure we'll have more light about this. E vai estar traduzido para o português. And it will be translated into E Portuguese. a gente precisa estar atualizado. And we need to be up to date.
para entender essas coisas. so we can understand these things. Queria lembrar que no dia 21 de julho, I want to remind you that on the 21st of July, quando o Samuel Snow estava pregando, when Samuel Snow was preaching, as pessoas estavam respondendo as perguntas junto com o Samuel Snow. the people were replying to these questions together with Samuel Snow. Eles estavam afiados nas coisas que estavam acontecendo. So they were sharp with the things that were A happening. gente precisa ter interesse em buscar essas coisas também. So we need to have an interest of seeking for these things. Então, acho que é isso. So I think we're done. É... Só botar mais uma coisa aqui. So let me just add one more thing Em here. 1868, In 1868, esse ano também, se você pega 151, te leva a 2019. if you take this 151, it will take you to A 2019. gente sabe que 65 paralelo a 2019, porque é esse período que se encaixa aqui. We know that 65 parallels 2019 because it's the period that fits here. Mas esse daqui também é 151 anos. But this would be also 151 E nesse years. ano eles removem a escravatura. And in this year, they remove slavery. E eles falam que negros podem votar. And they say that black people can vote. Mas eles deixam bem claro que são homens negros que podem votar. But they state this very clearly that only black men could vote. Então a gente vê que por mais que a escravatura foi removida, So we see that as much as it seems like slavery was removed, que é um problema de raça, we have this problem in race. a gente vê que o problema da mulher não foi resolvido. We see that the problem of women hasn't been solved. É um problema de gênero. So it's a problem in gender. Então só queria destacar esses pontos, So I just wanted to highlight these que points. isso são características que a gente vê em 9 de novembro. Because these are a few characteristics that we see on the 9th of November. Problemas relacionados à raça, gênero, We see problems related to race, gender, e outras coisas também. and other things as well. Vamos lá? Let's pray. Pai querido, muito obrigado por essas verdades. Dear Heavenly Father, thank you so much for these O truths. Senhor tem derramado a chuva serôdia sobre nós. You have poured the latter rain upon us. E a gente sabe que é bastante informação. We know that this is a lot of information, Eu peço que o Senhor ajude a cada um aqui a buscar. but I ask that you help each and every one here to seek. Ajude eles a entenderem a importância de buscar essas coisas. Help them understand the importance of seeking these things. Que a gente possa visualizar como que a gente deve agir nesse tempo. May we visualize how we need to behave in this Que time. a gente possa aprender a ter amor pelo nosso próximo. May we learn how to have love for our neighbors Em vez de atacar aqueles que a gente deveria estar buscando para salvar. instead of attacking those that we need to find to save. Limpe a nossa mente dessas ideias preconcebidas Clean our mind from these preconceived ideas e de todo fanatismo. and from all E fanaticism, ajude a gente a alcançar a salvação. and help us to reach salvation. Continue nos abençoando no fim desse dia. Continue blessing us until the end of this day. Em nome de Cristo Jesus. In the name of Jesus Christ. Amém. Amen.